Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Claudiele e por aqui falamos de suculentas. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como cultivar a Superbum. Vou falar para vocês como é o meu cultivo aqui com ela e contar qual é o segredo fundamental para uma Superbum perfeita, para uma Superbum se desenvolver bem. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas antes de ir para o vídeo, não esqueça, se inscreva, também ativa o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. E claro, se puder, também deixa o teu like, é muito importante para o canal. Essa minha Superbum aqui está sendo cultivada ao tempo. Vou contar para vocês o que aconteceu com ela aqui, que ela não está na sua melhor fase. E bora pro vídeo. E a estrela do vídeo de hoje é o Graptopetaloum Superbum. Olha só que coisa mais linda do mundo. Esse meu vaso aqui não está na sua melhor fase, já esteve bem mais bonito. Só que como eu já mencionei num outro vídeo, ele caiu da minha varanda, né? Quebrou muitos brotinhos que estavam crescendo, olha só no caule ali as marcas. Folhinhas quebraram, caíram muitas folhas, desinvasou o bichinho todinho, então ele sofreu, né? Foi mais ou menos no feriado do mês de outubro, no feriado de 12 de outubro, ele caiu lá de cima, quebrou todo, judiou do vasinho, mas até que tá se recuperando bem rápido. Das folhas que eu tirei não, né? Que caíram sozinhas na queda, praticamente nada brotou. Tem uma folhinha que eu não vou saber que lugar que tá dentro do vaso aí, que acabou brotando, mas a grande maioria apodreceu, nem chegou a vingar. Mas é uma planta que brota muito bem por folha, se a gente tirar a folha certinho, saudável, perfeita, né, gente? Mas não há necessidade de ficar fazendo muda, bercinho da Superbum, porque ela brota muito no caule, né? Olha só quantas mudinhas, olha lá dentro. Todas essas menorzinhas aqui são mudinhas que foram saindo do caule dela. Essa planta maravilhosa é uma planta pura, né? Uma espécie nativa do México, onde se encontra a sua forma silvestre, mais concentrada no estado de Jalisco. Já imaginou que coisa mais linda? Ver isso aqui na natureza, essa perfeição lilás? Mas não seria tão fácil assim, porque ela nasce nos paredões de pedra, nas fendas dos paredões de pedra. Eu vou deixar uma foto dela no habitat natural aqui para vocês verem, gente. Mas olha que coisa mais linda. Olha só, esse daqui é um bercinho. Várias mudinhas de Superbum. Tirei outras, tirei não, né? Quando a gente planta assim muito junto, cada vez que vai fazer a manutenção, sempre destaca alguma folhinha, porque as folhas delas se destacam muito facinho. Então as folhinhas que vão saindo com acidente eu vou deixando no vasinho, que já elas vão brotando. Olha só que coisinha bonitinha. Aqui tinha uma outra mudinha, que é justamente essa que tá nesse arranjinho aqui. Eu tirei ela para pôr no arranjo. Aqui é um caulezinho, ó. O corte aqui. E brotaram essas outras duas rosetinhas. Por isso que ela tá sozinha ali. Mas, ó, já de início, gente, percebam que eu sempre planto ela junto com outras plantas ou várias dela mesmo num mesmo vaso. A Superbum é uma planta de sol pleno. Ela precisa pegar mais de 4 horas de sol por dia. Quando isso não acontece, quando a gente não oferece a quantidade de sol que ela exige, ela vai ficando estiolada, olha. E no início das folhas assim, ó, vai ficando esbranquiçado pela falta de sol.
Mas se você oferece o mínimo de sol para ela que ela precisa, ela vai ficar colorida o ano inteiro. Não é como algumas espécies que só aparece coloração mais intensa no frio, no inverno, né? Ela fica colorida o ano todinho lilás se a gente oferecer o solzinho que ela precisa. É uma plantinha também bem pruinosinha, onde a gente toca, onde mexe, vai manchar ela. E ficando muito ao tempo também vai deixar um aspecto mais manchadinho. Se ela recebe muitas horas de sol, a gente fica lá no sol intenso do dia inteiro, mais de 8 horas de sol e sem proteção nenhuma, algumas folhas vão ficando amareladas, principalmente as mais de baixo. Não fica no tom lilás, ela fica com um aspecto de defesa, né, bem mais evidente. As folhas vão ficando amareladas. Apesar de ficar bonita assim, coloridinha o ano inteiro, a Superbum fica ainda mais bonita com temperaturas mais baixas. Quando tá mais friozinho, ela fica mais bonita. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês deixa eu ver, era essa roseta aqui, ó. Essa grandona maior, que tava num vasinho de cimento, né, sozinha, solitária, antes de eu preparar esse vasão aqui, para vocês verem que cor mais linda. E essa cor a gente consegue cultivando ela com o sol da manhã, mais ou menos, olha, no máximo até o meio-dia. Depois disso ela fica só recebendo muita claridade, é onde ela fica com as cores mais lindas. Não falta sol, né, para ficar assim esbranquiçada desse jeito, e nem fica com aquele aspecto sofrido, amarelada. É o ideal para ela, é o sol do período todinho da manhã, é como ela fica mais bonita, tá? As mudinhas, como eu falei, ela brota bem por folha, mas não há necessidade, porque ela brota muito no caule, ó. Essa mudinha eu tirei, porque tá muito amassada embaixo da outra roseta ali, ela não ia conseguir se desenvolver direito, já tá toda deformada, né? Então não deveria de deixar ali. Esse vaso grande agora, eu tô cultivando ele ao tempo, porque eu não gosto muito de cultivar ao tempo por causa das manchas, por causa do risco de pegar uma chuva de granizo, né, e machucar toda ela. Mas é necessário, eu prefiro agora arriscar e deixar ela ao tempo, recebendo toda a água de chuva e tudo mais, porque eu sei que por isso ela não vai morrer. Se for sequências muito longas, chuvosas, vai perder algumas folhas sim, do caule, porque vai melando, ela não gosta de muito excesso de rega. Só que eu preciso que ela pegue sol, para ela ficar saudável mesmo, ela precisa receber no mínimo aí 5, 6 horas de sol para ficar bonita. Então, vai ficar o tempo, porque é onde eu consegui o lugar para ela agora. O bercinho não fica ao tempo, né? O bercinho fica protegido. Eu não deixo eles pegando chuva, são pequenininhas e eu gosto de ter algumas protegidas sempre. Então, sobre a iluminação para Superbum, é isso. Sobre as regas, gente, o substrato é o que a gente sempre fala. Tem que ser bem poroso, bem soltinho, bem leve. A água escoar rapidamente. Jamais só pegar a terra pura do jardim e plantar ela. Não vai desenvolver dessa maneira. Você precisa garantir um bom substrato para ter ela sempre bonita, né? Porque ela não pode ficar com as raízes encharcadas. É a mesma coisa que para a maioria das suculentas. Ela tem a folha bem gordinha, bem suculenta, armazena muita água nessas folhas e no caule. Então não precisa você ficar molhando toda hora. Regou demais, ela vai melar muito fácil. As folhas melam muito fácil, apodrece muito fácil, o caule vai ficando cada vez mais longo, mais aparente, tá? Se você quer uma roseta perfeita, bonita, cheinha de folhas, cuida para não ficar encharcando demais o substrato e nem deixando seca por muito tempo. Um regime de secura muito longo para a Superbum, ela vai secar muito fácil, ela vai desidratar demais
e as folhas não vão ficar assim bem grossas, bem gordinhas, que até não comentei sobre na luminosidade, vou falar agora, que se você não oferece bastante sol para Superbo, mais ou menos aí umas 5, 6 horas de sol, as folhas também ficam mais finas. Para ela ficar mais gordinha, folhas mais grossas, a rega bem reguladinha e a luminosidade são fatores muito importantes, tá? Sobre como eu planto, como eu cultivo a Superbum aqui, gente. Eu já fiz inúmeras tentativas com ela, inúmeros testes, né, de várias formas, de vários jeitos, vários tipos de vaso. E o que eu percebi? Qual que é o segredo para ela se desenvolver bem, para ela ficar saudável assim? Percebam que mesmo nos berçários, tanto no vaso individual dela, arranjinho, ó, ela nunca tá sozinha, com exceção desse daqui, que era uma mudinha só, eu fiz a poda, já era uma mudinha para reprodução, daí nasceram as duas aqui, ó, tá tendo um vasinho de muda, ó, quadradinho, só essa que tá sozinha, que geralmente eu vou fazendo assim para distribuir daí em outros vasos depois. Mas percebam, ó, que ela nunca tá sozinha. Quando é um vaso grandão, ó, desse tamanhão aqui, aí eu coloquei bastante roseta, bastante mudas que estivessem bem grandes, bem fortes, para ocupar o máximo possível desse vaso grandão. Aqui, ó, tinham poucas mudas de Superbum, eu coloquei uma perle junto, mas para encher bem o vaso, para ela nunca ficar sozinha. O que acontece com a Superbum? Se você planta ela em um vaso muito grandão, dá muito espaço para as raízes, ela custa a se desenvolver. Ela demora demais, é uma planta que não gosta de vaso muito grande. Isso tudo que eu tô falando para vocês aqui, gente, é aqui no meu cultivo, é de acordo com as experiências que eu tive com a Superbum. Aqui para mim nunca deu certo. Se eu pegar uma rosetinha dessa daqui, ó, e plantar sozinha, vamos dizer que seja numa cuiazinha 13, ela vai ficar mirradinha um bom tempo, até essas raízes crescerem bem, ocuparem bem esse vaso, ela não se desenvolve quase nada. Ela só começa a se desenvolver bem quando as raízes tomam bastante espaço do vasinho, quando consegue se nutrir adequadamente, quando não está sobrando nem faltando água para ela, daí ela desenvolve bem. Mas o que ela gosta mesmo é de pouco espaço para as raízes. As raízes crescem mais fortes, crescem mais rápido se você plantar num vaso mais limitado. Quando eu comprei, foi só essa roseta maior aqui, eu já plantei ela num vasinho de cimento ele era menor do que a proporção da roseta dela. Não foi porque eu já sabia disso, foi só porque era um vasinho muito bonitinho, era bem decoradinho, de cor de rosa, eu achei que combinava com ela e deu super certo. Nunca me deu trabalho enquanto estava lá. Até que chegou um momento, né, que a gente não tem sossego com as plantas, eu quis replantar, queria mudar de vaso. A essa altura ela já tinha emitido muitos brotinhos, eu já tinha feito algumas mudinhas por folhinha também. Tirei ela daquele vasinho pequenininho, pensei, vou colocar ela num vasão grande, porque ela tá emitindo bastante brotinho, tá crescendo bem, vai crescer mais ainda. Que nada, tirei ela daquele vasinho pequeno, coloquei numa cuia 21 e em volta dela coloquei várias mudinhas bem pequenininhas que eu tinha feito por folha. Gente, eu tive que desmanchar aquele vaso, as mudinhas por folhinha, que eram muito pequenininhas para aquele vasão. E essa maior aqui não desenvolvia mais nem com reza, muda no caule muito menos. Elas não ficavam no tempo, né, recebendo água da chuva, recebia só quando era
chuva de vento, assim, porque ficava no beiral da casa. Mas não desenvolvia de jeito nenhum, nem com reza. Aí eu desmanchei tudo, coloquei as mudinhas pequenininhas num potinho pequeno, bem apertadinhas, e coloquei a minha roseta mãe num vasinho menor de novo. Foi uma bênção. Aí sim que eu me liguei que ela não gosta de muito espaço para as raízes. Vai se adaptar com o tempo? Vai, porque as raízes vão crescer, vai encher o vaso, vai tomar, e aí vai ficar proporcional. Mas se você tem uma que não está desenvolvendo, não está emitindo bastante brotinho, não está com uma cor, com uma aparência bonita, saudável, experimenta fazer isso. Se você tem uma só, ainda não tem várias para encher num vaso só, faz um arranjinho, ó, experimenta plantar ela num pote pequeno, né, que não tenha muito exagero, sobra de substrato, e planta juntinho com outras mudinhas, com outras plantinhas, que assim ela não vai ter tanto substrato sobrando só para ela. Ou se você tem várias, planta todas juntas assim, ó. Ou se é só uma e você não quer fazer arranjo, quer manter ela sozinha, coloca num potinho bem pequenininho. Controla bem a rega, garante um substrato, né, bem drenante, bem fofinho, que a água passe rapidamente, passe ligeiramente por ele, para não ter risco de encharcamento. Falo e repito, água em excesso é um erro grave para a tua Superbum não ficar bonita. Outra coisa, gente, olha só o caule longo que ela tem. O caule dela é natural que ele vá ficando longo, como essa foto que eu mostrei para vocês dela na natureza. Ela tende a ficar com o caule longo e dependendo da idade, do tempo de cultivo, se você não ficar cortando, podando ela, a tendência dela é que ela fique até pendente. Mas isso vai demorar bastante, hein, gente? É um bom tempo de cultivo. Essa minha aqui certamente estaria, se eu já não tivesse feito tantas podas dela. Eu já fiz a poda dela inúmeras vezes, né? Então, por isso que ela não tá tão longa assim. Mas se você deixar ela do jeitinho que é para ser na natureza, com o tempo ela pode ficar pendente no vaso também. Fica lindíssima também, né? Então, isso não é estiolamento, não é um problema que a tua Superbum tem. Se você tá dando sol, né? Se você não tiver dando sol e entre uma folhinha e outra, ó, você fica vendo espaço entre o caule, isso é falta de sol, isso é estiolamento. Que essa minha tava começando a estiolar, né? Por causa da falta de sol, falta de luminosidade do lugar onde eu tava cultivando. Mas esse alongamento do caule dela é completamente normal. Se você não gostar de caule longo assim, é só fazer a poda, é só cortar. Eu agora não vou cortar mais, quero que ela fique do jeitinho que é para ser. Deixa a natureza andar. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, gente, que é uma característica da Superbum e não significa que seja um problema. Não sei se eu vou conseguir mostrar direito aqui, mas você pode observar na sua planta. Ela tem um caule mais escuro, o caule dela não é bem verdinho. E isso não é apodrecimento, não é problema nenhum. Ó. O caule é firme, tá saudável, a planta tá saudável, não tá despetalando, nada tá acontecendo. Porque é característico dela mesmo ter esse caule escuro assim. Eu queria conseguir mostrar melhor para vocês, mas não tá me ajudando. Ó. Quando a mudinha é menorzinha, é mais branquinho, olha lá, ó. Nas mudinhas mais jovens, ele é branquinho. Com o tempo, quando ela vai ficando mais velha, ó, vai ficando mais escuro. E isso é natural, é normal, ela é assim mesmo, tá? Não é porque tua planta tá apodrecendo, não. É como eu sempre falo, vale sempre a observação, vale sempre você ver se tá oferecendo as condições que a plantinha precisa. Tá oferecendo bastante sol, então esse alongamento do caule é natural, é característico dela.
Se você notou aí que o caule tá escuro, tá envelhecido aí, mas quando você toca, ele tá firme, não tá mole apodrecendo, é porque tá tudo bem com ela, tá? Se for apodrecimento, a hora que você apertar, ele já vai se desmanchando inteiro. Então, não tem muito erro com isso. Então, recapitulando para vocês não esquecerem, gente. A Superbum precisa de mais de 4 horas de sol por dia, umas 5, 6 horas, principalmente do período da manhã. É quando ela fica mais bonita, quando a cor fica perfeita, quando a aparência dela fica mais bonita, tá? Vaso para ela. É bom que seja limitado. Se for plantar num vaso grandão como esse que eu fiz aqui, garanta que tenha bastante plantas já para ele ser tomado de raízes logo. Ou vasinho bem pequenininho, menor do que o tamanho dela, é o ideal, porque ela gosta de ficar em pouco espaço. Esse é o maior segredo para dar certo o cultivo com ela, pelo menos foi aqui para mim, né? Às vezes para você é outra coisa, não sei, mas aqui para mim só foi bem cultivando dessa maneira, limitando o espaço para as raízes. Ao contrário do que a gente sempre pensa, né? Ah, vou pôr num vasão grandão para desenvolver mais. Como eu falei, né? Eu já fiz isso e não deu certo. Ela não se desenvolveu mais depois que eu dei muito espaço para ela. Precisa ser limitado. Sobre as regas, é a mesma coisa que as outras suculentas. Não cometa exageros, não precisa ficar regando toda hora. Cada vez que for fazer a rega, garanta que o substrato esteja bem sequinho. Se você for cultivar ao tempo, eu recomendo que quando o vaso é grandão assim, ó, você coloque uma boa camada de drenagem. Esse meu aqui está sem drenagem porque eu não cultivava ele ao tempo, eu cultivava ele, né, protegido. Agora que ele ficou sem sol é que foi pro tempo, mas eu tô observando ela. Não tô deixando ela assim abandonada não, tô de olho para ver se tá indo bem e por enquanto ela tá resistindo bem. Hoje que abriu, hoje não, ontem já começou a fazer um solzinho aqui, parou de chover tanto, né? E ela tá se dando bem, por enquanto não deu problema nenhum. Mas é uma planta que se eu perceber que começa a sofrer na chuva eu vou proteger, porque eu não gosto muito, não concordo muito, sabe, com essa forma de cultivo de deixa lá que se vira, uma hora acostuma. Às vezes a gente força um pouquinho mais para a planta se adaptar, mas essa daqui é uma planta que eu já conheço bem e eu sei que se ela apresentar sinais de sofrimento, ela só vai ficando cada vez mais feia. E não é o que a gente quer, né? Não é o que a gente espera da nossa planta. Na verdade, a gente tem elas, cuida delas, é para ver elas bonitas. Se eu perceber sofrimento, eu tiro da chuva sim. Não tem problema nenhum para mim tirar um vaso da chuva. Sobre adubação, gente, eu não costumo fazer muita adubação para Superbum. Não acho necessidade, não vejo necessidade nenhuma de ficar fazendo a adubação dela. Mas se você optar por fazer a adubação como você está acostumado já de outras plantas, garanta sempre que ela esteja recebendo bastante sol. Como eu falei já, ela é uma planta que estiola fácil. Se ela sentir a falta de sol, ela vai estiolar muito fácil. Então, para você não correr o risco de dar mais adubo do que ela está precisando e com pouco sol e daqui a pouco ela ficar toda esticada, então maneira na adubação, não precisa você ficar adubando toda hora. Se ela tem substrato novo, se ela está recebendo sol, rega, está desenvolvendo bem, não há necessidade de ficar readubando toda hora não. Eu mesmo aqui não faço adubação. Esse vaso aqui, quando eu fiz o replante por causa do acidente dele, eu misturei farinha de osso no substrato por causa da recuperação, né? Eu queria dar uma forcinha para que ela conseguisse se recuperar mais rápido. E foi muito bom, porque ela se recuperou muito bem já, em pouquinho tempo. Mas daí, como ela estava recebendo pouco sol, recebeu adubo no substrato, aí sim que ela estiolou fácil. Então, planta que você aduba sempre precisa receber bastante sol.
porque senão ela estiola mais fácil também, tá certo? Sobre reprodução, sobre fazer as mudinhas da Superbo. Ela se reproduz muito espontaneamente, ela solta mudinhas muito fácil no caule. É um processo um pouquinho mais lento. Se você quiser acelerar esse processo, você vem aqui, corta, faz a poda, que ao longo do caule vai brotar mudinhas mais rápido, né? Se você vier aqui, ó, deixa eu ver uma mudinha pequena aqui. Não tô querendo mais mexer nesse coitado desse vazão grandão, não. Ó, vem aqui nas folhinhas mais de baixo ó, ela ficou mais molinha. Se você vem e dá uma torcidinha, uma mexidinha nessas folhinhas aqui, aonde você mexeu e deixou ela mais soltinha, vai emitir brotinho mais rápido também. Essa daqui certamente ela não tá na idade ainda de emitir brotação lateral, mas por causa desse processo de dar uma mexidinha, ó, de soltar a folhinha sem destacar, provavelmente ela vai emitir brotinhos aqui mais rápido do que as outras. Por folhinhas ela também brota muito fácil. Tô tentando ver se eu consigo mostrar para vocês ali, mas tá muito escondido. Tem uma folhinha solta, cadê? Lá, ó. E apareceu, ó lá. Uma folhinha solta lá dentro e ela brotou. As folhinhas brotam muito fácil também, não tem segredo nenhum para reproduzir ela. Essa minha primeira aqui eu tenho já faz, sei lá, uns 3 anos mais ou menos. E foi a partir dela que eu fiz todas as outras que tem aqui, tudo que já vendi, que já coloquei em arranjo. Tudo foi a partir dessa primeira aqui. Eu nunca precisei comprar nenhuma outra. E eu vou ficando por aqui, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda tem dificuldade com o cultivo da Superbum, é só seguir esse guia tão simples, essas dicas tão fáceis. Ela é sim de muito fácil cultivo, só é uma suculentinha um pouquinho manhosa, mas se a gente atender esses mimos dela, dá tudo certo. Eu tenho certeza que o teu jogo vai virar e a partir de agora você vai ter um Graptopétalum Superbum lindão assim. Um beijo e até o próximo vídeo.